Existe uma verdade dura que muitas vezes a gente evita enfrentar, mas que se impõe com força inevitável. Nem todos mudam. Por mais que nos digam o contrário, por mais que sejamos ensinados a acreditar em redenção e transformação, há casos que escapam desse ideal, que não se resignam, que permanecem onde sempre estiveram. E dentro de Steven Universo, talvez ninguém represente isso melhor do que Jasper. Desde a sua introdução, Jasper sempre foi o retrato da força bruta, um tanque de guerra leal ao sistema que a criou, uma guerreira feita na linhagem de montagem da opressão, com um propósito claro: vencer. Destruída por dentro, mas sem jamais abaixar a cabeça, Jasper cresceu num campo de batalhas, literalmente. Ela nasceu num dos jardins da Terra, e nesse jardim em específico, muitas gems foram fabricadas às pressas, de maneira grosseira, deformada, instável, um ambiente hostil, feito apenas para suprir uma demanda de guerra. E Jasper é filha desse ambiente, e o resultado não poderia ser diferente. Uma soldada endurecida, moldada por dor, abandono e a obrigação de ser perfeita. Ela perdeu tudo na guerra contra a Rose Quartzo, a sua líder, a sua missão, seu senso de identidade, mas mais do que isso, ela perdeu sua razão de ser, e essa ausência de sentido não foi preenchida, foi mascarada. Jasper seguiu em frente se agarrando a qualquer migalha que pudesse resgatar da sua antiga glória. A guerra acabou, sim, mas ela nunca saiu da guerra. Muitos personagens em Steven Universo passaram por mudanças profundas. Peridot, por exemplo, começou como uma antagonista leal a Homeworld, mas aprendeu a ver o valor da vida na Terra, e por isso ela mudou. Lapis viveu um relacionamento abusivo, fugiu, se isolou, mas aos poucos foi reconstruindo suas relações. Até personagens como Bismuth, que estavam parada no tempo, congelada no ódio da guerra, conseguiram se abrir, mas Jasper não. E isso não foi por falta de oportunidade. Steven tentou de todas as formas, tentou conversar, acolher, tentou enfrentar, tentou até mesmo curá-la da corrupção, mas Jasper resistia. Não porque ela era má, mas porque ela não conseguia ser outra coisa além daquilo que foi treinada, forçada e condicionada a ser. E esse é um ponto crucial, porque às vezes a gente acredita que toda pessoa tem dentro de si um lado bom esperando para ser despertado, que basta amor, paciência, insistência, mas a verdade é que existem estruturas internas muito mais profundas do que isso, crenças e valores formadas desde sempre, medos que nunca foram nomeados, um senso de identidade que, mesmo que doloroso, é a única âncora que a pessoa conhece. No episódio em que Steven volta a procurar Jasper, agora adolescente, com poderes instáveis e assustado com o que está se tornando, ele busca ajuda. Ele está totalmente desesperado, ele se sente um monstro, não consegue mais confiar nos próprios amigos, ele tem medo de machucar quem ama, e nesse momento de fragilidade, ele vai até a única pessoa que, paradoxalmente, sempre viu seu lado destrutivo como um dom. E isso diz muito sobre o que acontece na vida real. Quando a gente se sente incompreendido, isolado, assustado com o que está se tornando, com quem está se tornando, muitas vezes a gente se aproxima das pessoas erradas. Não porque essas pessoas são más, mas porque elas oferecem uma resposta que naquele momento parece fazer sentido. Porque não julgam, porque reconhecem em você algo que você próprio teme e acabam por validar. E Jasper oferece exatamente isso para Steven. A ideia de que seus poderes não são um erro, não são um perigo, mas uma fonte de força. Então ela o treina, incentiva, o faz encarar a sua raiva. Durante um breve momento, parece até que tá funcionando. Dá pra ver nitidamente que Steven está mais forte, mais confiante. Dá até pra enxergar um certo laço se formando entre eles. Mas aí quando o Steven pede a revanche, é onde tudo desmorona. E Jasper, sendo Jasper, provoca o Steven, exige que ele pare de se conter. E bem, ele então não se contém. Steven acaba por perder o controle e libera seu lado mais obscuro, que mistura o seu trauma, sua fúria contida e a sua dor acumulada. E Jasper na teoria morre, visto que ela foi completamente estilhaçada. Seria interessante se isso tivesse continuado assim. Acho que seria um final muito real para um personagem como a Jasper. Fora o desenvolvimento que iria dar para Steven, talvez de fato ele nunca mais se recuperaria, mas isso é uma história de bad ending. Se isso tivesse acontecido, teria sido muito mais pesado para uma história mais infantil, mesmo que seja para um público adolescente, já que se trata do Steven quase adulto. De qualquer forma, gostaria de ter visto esse lado da história. Acho que seria um final muito bom para Jasper, porque condiz com tudo que ela construiu até o momento. Seria uma história trágica, e em contraparte, veríamos um Steven tentando lidar com o que ele acabou de fazer. Mas enfim, não foi isso que aconteceu. Steven consegue trazê-la de volta com seus poderes de cura, que por sinal essa cena é muito bonita. Dá pra ver o desespero estampado na cara do Steven. Mas de qualquer forma, depois disso ela chama o Steven de meu diamante. E esse momento, por mais impactante que seja, não é uma redenção.
é uma rendição. E é importante entender isso, porque ela não muda, ela se submete, porque para ela é assim que o mundo funciona. Os fracos obedecem aos mais fortes, e Steven agora é o mais forte. Vemos que não existe aprendizado aí, não há crescimento, há apenas repetição de padrões. A Jasper continua sendo quem sempre foi, alguém que só entende respeito pela força, que só reconhece valor em si mesma se vencer, e não sabe lidar com a fragilidade, com a dúvida, porque ela nunca foi ensinada a lidar com isso, ela nunca foi acolhida o suficiente, porque ela sempre teve que lutar para existir. E quando Steven tenta mostrar que existe um outro caminho, ela rejeita, como rejeitou antes, como sempre rejeitou, como no episódio Sozinhos no Mar, em que ela preferiu voltar a uma fusão tóxica com lápis do que encarar o vazio da própria solidão, e também no episódio Terráqueas, quando ela recusou ser curada pelo Steven e preferiu mergulhar na corrupção. Vemos que ela não quer se curar, não quer mudar, não quer se abrir, porque de certa forma mudar dói, porque mudar é admitir que o que você sempre acreditou pode estar errado, porque mudar é enfrentar o próprio reflexo e não gostar do que vê, e Jasper, como muita gente, não está pronta para isso. Existe um momento muito simbólico e que passa despercebido por muitos, que é quando ela captura gems corrompidas e tenta treiná-las. Vemos que ela está sozinha, isolada, sem líder, sem missão, sem lar, e ao invés de pedir ajuda, de procurar por Homeworld ou qualquer refúgio, ela decide montar seu próprio exército, porque essa é a única linguagem que ela conhece. Guerra, controle, supressão. Mas por que ela age assim? Porque Jasper vive num estado constante de dissonância cognitiva. Ela se vê como uma heroína da guerra, uma campeã, um modelo a ser seguido. Mas tudo que ela é agora contrasta com isso. Ela perdeu, foi humilhada, está sozinha, está quebrada. E isso dói. Dói tanto que ela prefere se agarrar a qualquer resto de orgulho do que encarar essa dor. Ela prefere manter a pose, manter a raiva, manter a armadura. E essa é uma defesa que muita gente constrói. É o que acontece com pessoas que passaram por traumas profundos, por rejeições contínuas, por infâncias negligenciadas, pessoas que se tornaram cascas, que parecem duras, agressivas, teimosas, insuportáveis, mas que por dentro estão apenas tentando não desabar. Não é fácil quebrar esse ciclo. Não é fácil se ver como vítima quando a vida inteira você foi ensinado a ser forte, a ser a líder, a ser a invencível. Muitas pessoas crescem acreditando que demonstrar fraqueza é uma falha de caráter, que pedir ajuda é fracassar, que baixar a guarda é perder, e Jasper é uma dessas pessoas. E infelizmente, o mundo real está cheio delas. E aí entra uma questão muito delicada: o tempo. A verdade é que o tempo sozinho não cura ninguém. Ele pode aliviar, pode trazer distância, pode suavizar memórias, mas o que realmente cura é o tempo somado ao esforço, a vontade de mudar, a exposição ao novo, ao desconforto do autoconhecimento. E nem todo mundo está disposto a passar por isso. Jasper não estava, e talvez nunca esteja. Isso não é culpa dela, mas também não é responsabilidade nossa mudar por ela. Steven tentou tanto que quase se perdeu. Tentou salvar Jasper, salvar os outros, salvar a si mesmo, mas há um limite, e esse limite é quando você percebe que nem todo mundo vai te acompanhar, que nem todo mundo vai fazer esse caminho junto, que nem todo mundo quer mudar, porque nem todos conseguem, embora eu acredite que todos têm esse potencial de mudança. Mas querendo ou não, isso dói. Em Steven Universo, o ideal é o crescimento, mas Jasper nos lembra que esse ideal talvez não seja acessível para todos, e que não basta ter empatia e boas intenções. Às vezes, mesmo quando tudo está ao redor de uma pessoa, tentando mostrar que há um caminho diferente, ela não consegue dar esse passo, porque está machucada demais, acredita que não merece, e acaba por não ver mais valor em si mesma. Jasper é uma vítima do sistema de Homeworld, mas também é alguém que internalizou tão profundamente os valores desse sistema, que mesmo quando o sistema se mostra falho, ela continua seguindo suas regras, porque ela não sabe mais viver de outro jeito. E isso acontece com muitas pessoas. Crescer exige um abandono de certezas, e há quem não saiba viver sem certezas, por mais duras que elas sejam. Talvez Jasper até tenha começado a perceber as rachaduras no seu modo de pensar. Ela escutou Perdot, ela viu Steven insistir, ela teve chances, mas não conseguiu aceitar. E não porque é vilã, mas porque é profundamente humana, mesmo sendo uma gem. E o ponto mais importante é que Jasper não é uma exceção. Ela mostra pra gente que o caminho da mudança nem sempre é trilhado. Nem todo mundo vai entender, aceitar ou se transformar como esperamos. E às vezes, mesmo com amor, paciência e diálogo, as pessoas permanecem do jeito que sempre foram. E é por isso que é tão difícil assistir a história dela, porque nos obriga a encarar a vida como ela é, e não como gostaríamos que fosse. Nos obriga a aceitar que às vezes perderemos pessoas no processo,
não porque queremos, mas porque elas escolhem outro caminho. Nem todos mudam, vale também para quem mais amamos. Às vezes, esperamos uma transformação que nunca vem. Às vezes, investimos tempo, afeto, energia em algo que não muda. E chega uma hora que precisamos parar de esperar, precisamos aprender a deixar ir, não por desistência, mas por sanidade, por respeito a nós mesmos. Isso não significa que devemos perder a fé nas pessoas, mas significa que também precisamos reconhecer os limites, até porque nem todo mundo vai fazer a jornada, nem todo mundo vai se curar, nem todo mundo vai ter um arco de redenção. Jasper nos ensina isso, que o mundo real é mais complexo do que as histórias que contamos, que o bem nem sempre vence o mal com gentileza, que o diálogo nem sempre muda tudo, e que o amor nem sempre é suficiente. E por mais duro que seja dizer, talvez essa seja uma das grandes verdades da vida. A maioria das pessoas não muda, e no fim, tudo que podemos fazer é aprender a lidar com isso.